TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. O irmão Alex, presbítero aí da igreja de Sapucaia do Sul, é isso? Exatamente. Beleza, está aqui o irmão Alex, então hoje para conversar com a gente, né? E trazer um pouquinho mais das suas experiências que ele tem com toda essa mesa que nós temos aí distribuída pelo Senhor, né, Alex? O Alex que está na igreja desde mais ou menos, Alex? Estamos completando 6 anos agora. 6 anos, hein? E estamos aí na batalha para se manter de bem com o pão, né? Sempre. Que é muito importante do Bem com o Pão, que traz esse reforço para dizendo que a gente tem que estar de bem com essa alimentação, de nosso contato com a palavra, nós estamos buscando, que nos traz a consagração, né? Nós estamos em contato com a palavra, primeiro traz a iluminação, o lavar pela palavra, né? E ainda essa santificação que Deus tanto quer para que a gente possa viver eternamente com Ele, né? E nós estamos aí sempre nessa busca desses materiais para que a gente fique, eu, você, o Alex, todos nós, de bem com o pão é de estar de bem com esse processo de alimentação que, Alex, assim, eu acredito assim que como presbítero tem um trabalho árduo aí do presbítero, né, de convencer todo aquele que está chegando na casa do Senhor que não adianta ir lá e só frequentar, né? Aquela história, você frequenta uma igreja? Sim, eu vou no domingo lá, sento e depois vou embora, uma bênção, domingo que vem eu vou de novo, né? Mas tem esse processo de santificação que a gente precisa da alimentação, Alex. Como é que Deus tem te dado essa estratégia aí para tu poder convencer o povo a ficar de bem com o pão, Alex? Amém. É um desafio, né, Marcelo? Eu vejo assim que quando Deus nos levou para, né, entrando no assunto do presbitério, foi um choque de realidade para nós, porque nós saímos de uma congregação que era uma congregação, vamos dizer, que já tinha uma expressão, né? Já tinha lá uma quantidade de servos, já haviam pessoas que tinham comissões, né? Então, enfim, a gente era ovelha, saiu daquela condição, né? E fomos para uma cidade em que praticamente a obra estava num processo bem inicial, assim, né? Já havia, assim, grupos familiares, irmãos que se alimentavam da mesa, né? Tinha todo um trabalho de congregar, mas nós congregávamos na cidade ao lado, que é a cidade de São Leopoldo, né? Sim. Então, teve todo esse desafio, né? Além de a gente poder se encontrar dentro desse espaço, né? E também de conseguir ver qual era a estratégia que Deus ia dar para a gente poder começar o trabalho de expansão da verdade dentro daquela cidade, porque a gente sabe que hoje a expansão da verdade é espalhar o material, né? É espalhar o pão, né? Que está no aplicativo, que está no YouTube, que está em diversas formas, ele está disseminado. A gente sabe que o conteúdo é o mesmo, né? Mas a gente precisa entender que Deus ele trouxe essas várias maneiras, porque todas elas vão ter pessoas que vão se identificar com aquele método, com aquela forma. Então o desafio que eu vejo como presbítero é de a gente poder criar assim, um trabalho estratégico, né, sem penalizar nenhuma dessas ferramentas, né, para a gente não ser nem tendencioso para uma, né, e ao mesmo tempo a gente não colocar ênfase em demais ou deixar de lado um desses instrumentos, né. E eu vejo assim que nesse período todo Deus trabalhou muito no meu coração, porque a gente teve, como nós éramos poucos, a gente acaba naquele trabalho de concentração. E a gente vê como a gente acaba atrapalhando Cristo com isso, né? Tanto que por um bom tempo a gente ficou à frente do trabalho da expansão, da livraria, né? E a gente sabe que a visão do Senhor não é essa, né? Que o presbítero não esteja, que a gente tem que ter alguém na congregação.
Mas Deus sabe o porquê, se era para trabalhar nós ou era para trabalhar a congregação, o motivo a gente não sabe, mas graças a Deus, Deus está colocando isso em ordem. Então Deus agora levou um vaso lá para a cidade, a gente já está repassando essa comissão. Então essa parte que eu digo assim, que é uma parte super estratégica, que a gente como presbitério não pode desconsiderar, porque a visão lá das tribos, né, de a gente fazer toda, é que a gente precisa pensar e Deus precisa nos dar as estratégias para que esse material seja disseminado em toda a cidade, né? E a gente, de certa forma, nunca conseguiu romper isso. A gente não sabia se era pela questão da gente ter as dificuldades que a gente costuma ter, né? Porque falta de recurso não foi, porque Deus foi levantando ao longo desse tempo todo. Por um tempo a gente conseguia dizer assim, não tem recurso, mas chegou um momento que a gente não tinha mais essa desculpa, né? Deus levantou os recursos, e aí chegou uma hora que a gente começou a ver que um pouco a restrição, aquela batalha da carne e do espírito dentro de nós, né? Porque a gente tem que se mexer, a gente tem que sair da zona de conforto, precisa ir para o campo, né? E o outro lado, eu vi assim, era por uma falta de uma estratégia, né? Que era a questão, para a gente ser próspero, a gente tem que ter uma estratégia. Nenhum negócio cresce, sustenta, né? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente não vai a lugar nenhum, a gente fica parado, né? E foi isso que eu vi, por muito tempo a gente ficou nessa condição de parado. Então hoje o que eu peço muito assim, como presbítero, e todo o governo, não digo presbítero, todas as lideranças, né? Porque cada um tem um encargo, tem um território, tem uma parte, tem uma comissão, né? A gente sabe que o presbítero ele vai responder pela cidade como um todo, mas depois vai ter uma partilha desse encargo, né, dentro de uma cidade. Então, dentro dessa comissão, todos aqueles que estão à frente, a gente precisa sempre se questionar a questão da estratégia, né? Porque se a gente ficar achando que vai descer do céu e que vai acontecer, porque a gente sempre diz, tô orando, né? A gente está esperando, está aguardando. E as frases jargão, tô orando, Deus vai prover, só Deus sabe. Exatamente. E aí no fim a gente não sai de tomar ação. É só desculpa. Na verdade é a desculpa cristã, né? A gente tem a desculpa cristã. Porque a gente, nada se move sem trabalho, né? Claro, a gente tem que orar, a gente tem que receber inspiração divina, precisa pegar direção. Modelo a gente tem tudo pronto, não precisa inventar nada, né? Então se a gente está de bem com pão, buscando ali, Deus está tudo revelado, né? Só que vai chegar uma hora que se a gente não botar em ação, a gente vai virar ovelha gorda, porque a gente vai comer, não vai produzir, e aí a gente sabe o que acaba acontecendo, né? Se não gastar aquilo que recebeu, vira só religião, vira só conteúdo. E eu vi assim que todo esse tempo que a gente está lá, não dá para a gente não se colocar nessa condição, né? E realmente assim sempre reconhecer para Deus que a gente é o atrapalho, né? Se alguma coisa de algum fato não fluiu como deveria ter fluído, é porque a gente não conseguiu, né, se colocar na posição que Deus queria, porque se a gente tivesse, teria fluído, né? Amém. E Alex, assim, e na prática, como é que foi assim? Tu teve que falar mais dos livros? Porque eu vejo que cada cidade, é uma peculiaridade que a gente fala aqui no De Bem com Pão, cada cidade tem lá uma necessidade, né? Uma batalha espiritual para ser travada, né? Tem lá um principado que é mais exaltado, né? E a gente precisa batalhar mais contra aquele lá, né? E tem mais carências. A cidade tal tem carência. Então, não é que como é que eu vou dizer assim, que seja defeito de um ou do outro, mas é necessidades que a gente vê que precisam ser trabalhados no plano espiritual, né? O que tu viu assim de Sapucaia do Sul, uma característica, né, dos nossos irmãos naquela cidade lá, na batalha que eles estão fazendo agora lá, que foi preciso ser mais contundente, né? Foi realmente naquela busca do material, foi mais na intercessão mesmo para a obra se levantar, ou foi mais uma questão do evangelismo? O que tu sentiu assim, vou ter que atuar mais aqui nesta área? Isso a gente está em pleno trabalho, né? Isso que tu falou, que eu vejo que hoje a nossa maior carência lá é o gerar. Né? Então o evangelismo é a nossa dificuldade. A gente sabe que que o evangelista ele tem um aspecto do ministério e tem um aspecto da comissão genérica, né, que Cristo deixou para todos nós. E hoje eu vejo assim que, por exemplo, o aspecto do ministério na cidade ele está assim escasso, né, porque a gente não tem lá o ministério, como às vezes a gente vai em igrejas e a gente vê que é predominante, né. Então tem cidades aí que a gente vai, eu até acho que a cidade que o irmão está lá, a sensação que eu tenho é essa, né, chega lá parece que quase todo mundo tem esse ministério. Então isso a gente às vezes ora muito e clama muito para que Deus levante, né, porque cada vaso tem a sua função, né. Mas a gente não pode também se esconder atrás disso e dizer que não vou fazer por causa disso, né? Porque é comissão de todos. E se todos tivessem trabalhado, pelo menos aquela responsabilidade
que Deus nos dá, que diz que cada ovelha tem que dar duas, né, 2 crias por ano, isso, o resultado teria sido outro já, se a gente olhasse para o passado, né? Que não é só o gerar, a gente também daí tem a segunda, ensinar, guardar, né? Então tem o gerar e o cuidar, o equilíbrio, né? Porque às vezes a gente olha para o passado e diz, não, realmente teve pessoas que foram criadas, mas por que não enraizou, né? Então eu vejo que hoje tem esses 2 aspectos. Mas o gerar é o nosso grande desafio, até inclusive nesse momento a gente já vai para a 3ª ministração, que a gente começou agora a escola ministerial de evangelista lá na cidade, né? Legal. Que é para Deus ver se rompe alguma coisa dentro de nós, né? A gente já praticamente, ela é a causa número 1 da nossa intercessão da cidade, a gente está lá, a gente colocou os alvos, né? E o primeiro é o evangelismo. A gente está assim realmente clamando para Deus romper isso dentro de nós, porque eu não posso dizer que isso é do povo, isso está dentro de todos nós. Eu tenho uma dificuldade muito grande nesse aspecto, né? Me coloco ali como o que mais está necessitado daquilo, né? Por isso que quando Deus falou, eu disse, amém, Senhor, né? Vamos para essa questão. Então é o alvo agora hoje que a gente está clamando para o Senhor ver se rompe dentro de nós, é esse aspecto. Isso que o Alex falou, também nós temos aí, viu, um CD maravilhoso, que é um CD chamado Dons. Né? É muito interessante porque às vezes a gente olha lá a questão dos dons e dos ministérios. E como disse o Alex aqui, muita gente se esconde assim, não é o meu perfil, eu não tenho o perfil, no caso falando do evangelismo, né, Alex? É que eu não tenho o perfil evangelista, daí por isso que eu não estou produzindo. Mas não, peraí. O ministério, né, a gente diz assim, eu não tenho um ministério. Não, peraí, o ministério é de Cristo. Ele concede os ministérios, né, os 5 ministérios, a cada um conforme aprouver a Cristo e a necessidade que ele tem para a sua igreja. Né? Os dons são os dons do Espírito Santo, que ele também concede a cada um, conforme o plano e o propósito do Espírito Santo, conforme é a necessidade naquele momento. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, né, que a gente, elucidando um pouco com esses materiais aí que a gente tem, a gente vai tomar esse conhecimento. E aí a gente não fica travado, né, Alex? De repente pela falta de... Mas eu não sabia que era assim, Marcelo. Olha aí, né? Eu aprendi isso naquele CD lá, viu? Por isso que eu tô aqui repassando com os irmãos meditem lá e me ajudem aí também, mandando dicas pra gente aí pro De Bem com o Pão, né? Que a gente vai desenvolver os dons e os ministérios conforme a gente se colocar à disposição do Senhor para executar a tarefa que ele precisa. Né? Tá nesse caso aqui, né? Daqui a pouco tem vasos aí lá em Sapucaia do Sul que estão indo escutando, ou quem sabe nas cidades vizinhas. Olha, eu vi lá que o Alex lá tá passando a ministração sobre o Ministério de Evangelista, né? Escola de Evangelista, né? Você aí que está na região, presta atenção que o Alex vai dizer agora os dias e os horários que tem à disposição na igreja em Sapucaia do Sul, para você também pegar essa carona e poder desenvolver esse ministério de evangelista. Alex, dá essa dica para nós aí. Então esse dia, que é um culto de ensino, né, ele acontece nas terças-feiras, das 20 horas às 21. Né? É o nosso dia que nós temos esses momentos de estudo, né? E o dia do culto lá, quando é, Alex? O culto é aos domingos, às 10 da manhã. São 2 ministrações que tem durante a semana na igreja, então. Isso, no tabernáculo nós temos 2 encontros semanais. Que beleza! Então a gente está aí podendo você pegar essa carona para desenvolver esse ministério aí de evangelista. Tá aqui o pessoal lá, sabe por que está nesse momento, ó, suando, para desenvolver, né, e crescer ministerialmente nesse aspecto que é o de evangelizar. Alex, tu falou também, tu montou as estratégias. Como é que foi essa história do montar os objetivos, né? Tu se reuniu com as lideranças, ou foi com o povo mesmo todo e traçou um quadro lá? Dá essa dica aí, como é que o pessoal faz isso de traçar os objetivos e montar a estratégia para alcançar esses objetivos na vida cristã. Muitas vezes a gente sabe fazer isso empresarialmente, né? Nas empresas, nos nossos objetivos de vida, a gente vai lá, começa o ano, né? A gente, eu vou fazer isso esse ano, mas dentro da igreja, será que tem muita diferença? Como é que a gente faz isso? Vamos pegar a dica com o Alex agora aqui. Na verdade nós não somos muitos membros, como eu falei, né, irmão? Uhum. Então hoje a gente acaba, o grupo de liderança é um grupo meio pequeno, então a nível de, se a gente for pegar lá o modelo do monte, eu tenho um exército por enquanto lá na cidade. Uhum. Então a gente tem que abraçar meio que as coisas, todo mundo junto. Mas realmente foi... No momento tá Moisés e Josué, assim. Por enquanto tá meio assim, mas é como a gente tem feito. Então a gente, sempre que Deus nos dá uma inspiração, a gente cria lá um momento de se reunir, né? Eu e esse irmão,
até há pouco tempo atrás, Deus deu uma direção que a gente tinha que ir para o tabernáculo, orar e começar a clamar. E o resultado daquilo, eu sempre costumo dizer para o irmão, isso é uma coisa que sempre está dentro de mim, eu acho que tudo que a gente faz na vida, seja espiritual ou natural, a gente tem que ver, a gente tem que fazer um plano de ação. Eu digo assim, aquilo tem que virar uma ação. Eu tenho que, de alguma forma, botar no papel o que a gente vai fazer, né? E aí, desde lá, muitas das coisas que a gente tem listado, algumas têm acontecido, outras não. E aí vai para o segundo ponto, porque não adianta só tu ter estratégia e tu não ter o controle dela, né? Então, que nem o irmão falou, a questão que a gente olha o natural sempre tem que... É uma forma, eu vejo assim que Deus sempre usou o natural para me ministrar muito o desenvolvimento dos dons, né? Porque administrar, de certa forma, eles são requisitos assim que a gente precisa desenvolver talentos e dons, né? Nem tem uma apostila que eu acho que não existe mais, mas ela foi transformada em vários materiais, né? Que era liderança, administração e organização, isso aí. Até vai vir de encontro com um material que eu queria compartilhar hoje bastante, que aquilo foi algo assim que Deus me exortou muito, né? Porque lá falava muito que o cristão tem temor de ter negócio próprio. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis trabalhar para os outros, né? Porque pela segurança, por todos aqueles aspectos, né? Mas Deus, desde quando eu trabalhava para os outros, teve um tempo assim que eu não via que Deus estava me preparando. Porque uma vez eu fui convidado para participar de uma escola, como é que se diz assim, é uma escola voluntária. Eles precisavam de educadores para ministrar alguma disciplina voluntariamente. E aí naquele convite, assim, um tema que caiu para mim foi empreendedorismo e liderança. E aquilo foi algo assim que eu vi assim que por muito tempo eu tive que ir ministrando aquilo, e ministrando para aqueles pequenos, né? E ele sempre dizia assim, tu tem que ministrar e passar para eles a tua bagagem, a tua experiência. Um pouco de liderança eu já tinha, já trabalhava com alguns aspectos assim, tanto na vida da igreja, porque num período que eu não estava na igreja, um período comecei na vida da igreja. Mas o outro aspecto que eu não tinha experiência nenhuma era o empreendedorismo, e eu tinha que compartilhar daquilo. Mas chegou um dia que Deus assim disse, agora eu vou começar a te dar vida. Que aí vai começar a entrar a outra parte do testemunho que eu queria compartilhar, que é o outro material que Deus está falando muito comigo agora, que é o material do Seja Próspero, né? Porque esse livro que nós falamos, boa parte dele foi para dentro do Seja Próspero. E ali Deus começou a dizer assim, não, agora tu vai começar a viver na prática todos esses aspectos, porque eu preciso desenvolver esses dons e todas essas práticas para te desenvolver as estratégias, as organizações e a administração lá dentro do ambiente da igreja também, né? Então tá aí, gente, o Alex compartilhando com a gente sobre todas as dicas que nós temos aí, do que ele tem usado da sua bagagem, né, que já ganhou de conhecimento natural, que a gente também sabe, né, Alex? Tudo que está no natural foi primeiro feito no espiritual, mas a gente aproveita o que está sendo, o que a gente não consegue receber do espírito, a gente recebe daqui do que está acontecendo à nossa volta. Nós vamos conversar mais ainda com o Alex depois do intervalinho, a gente volta já já. De bem com o pão.